vamos falar sobre algumas 3 tempestades que passamos na nossa caminhada cristã, no decorrer da nossa caminhada cristã. Vamos lá. Mateus capítulo 14, que diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, Mateus 14, 23, enquanto ele despedia as multidões, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe disse: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus então estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Irmãos, nessa noite nós vamos falar sobre 3 tipos de tempestades que nós passamos no decorrer da nossa vida cristã. A primeira tempestade que nós vamos falar nessa noite é a tempestade da vida, são as tempestades da normalidade. Vamos falar também sobre as tempestades espirituais e vamos falar também sobre aquelas tempestades que nós mesmos causamos. A primeira tempestade, irmãos, que nós vamos falar é essa tempestade aqui que nós lemos nessa noite. São as tempestades da vida, as tempestades da normalidade da vida. A Bíblia diz que depois que Jesus efetua o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia diz que as pessoas ficam maravilhadas com aquele milagre e elas começam a se reunir e começam a dizer: não, verdadeiramente ele é o rei dos judeus. Então as pessoas queriam naquele momento pegar a Jesus e o levantar como rei, e o coroar como rei, e o colocar como rei. Jesus, sabendo que ainda não era a sua hora, se retira daquele local. A Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos e manda que os seus discípulos atravessem o lago. Olha, peguem o barco de vocês e atravessem o lago enquanto eu despeço a multidão. A Bíblia diz que os discípulos entram no barco e vão para o lago, e vão para fazer aquilo que o Senhor estava mandando, enquanto Jesus ia despedindo a multidão. A Bíblia diz que depois que Jesus despede a multidão, Jesus vai para o monte orar. Porque ao contrário de mim e ao contrário de você, quando Jesus efetuava um grande milagre, quando Jesus efetuava uma grande maravilha, ele não ia se aparecer, ele não ia se exaltar, ele não ia se engrandecer. Não, ele ia para o monte orar, ele ia para o deserto orar. Todas as vezes
aí. Nós vemos tantas pessoas cheias de orgulho e cheias de soberba pelos dons que o Senhor lhe deu, porque o Senhor usou para curar, porque o Senhor lhe usou em uma palavra, em uma revelação maravilhosa na palavra que até então ninguém tinha trazido. E as pessoas se enchem de orgulho, as pessoas se enchem de soberba, como se aquele maravilhoso dom viesse delas, como se elas, por elas mesmas, gerassem aquele milagre, gerassem aquele dom, porque elas se esquecem que aquele dom não veio delas, aquele dom veio do Senhor. Elas se esquecem que essa palavra que elas têm pregado não são delas, são do Senhor, vem do Senhor. Então, se não é meu, se não pertence a mim, se não veio de mim, veio do Senhor, eu não tenho por que me humilhar, ou melhor, eu não tenho por que me exaltar, eu não tenho por que me engrandecer, eu não tenho por que me achar e achar que eu sou alguma coisa. Não tem. Aleluia. Quando um grande médico realiza uma grande cirurgia, quem é que leva a fama? É o médico ou é o bisturi que o médico usou? Quando um médico realiza uma grande cirurgia e retira um tumor, porque hoje o que tem matado muitas pessoas é a doença mortal do câncer. Quando um médico retira um tumor de uma pessoa e aquela pessoa é curada, é graças àquela cirurgia que o médico realizou. Quem é que recebe a honra? Quem é que recebe a glória? Quem é que recebe a fama? É o médico ou é a tesoura? Ou é a vasilha? Ou é o bisturi? Ei, irmãos, o médico pode fazer a cirurgia de um câncer. O médico pode fazer a cirurgia de uma pedra no rim. O médico pode fazer uma cirurgia de uma cesárea. Mas o bisturi nunca deixa de ser um bisturi, independente da cirurgia que o médico realize com ele, independentemente daquilo que o Senhor te use para fazer ou te use para falar. Você vai continuar sendo um instrumento, você vai continuar sendo um bisturi na mão de Jeová, você vai continuar sendo uma tesoura na mão de Jeová, você vai continuar sendo um vaso de barro na mão de Jeová. E Jesus vai para o monte orar. E a Bíblia diz que quando chega a noite, os discípulos já estavam no meio do mar e se levanta uma grande tempestade. Se levanta uma grande tempestade. E a Bíblia diz que Jesus vem andando por cima do mar. Irmãos, os discípulos ficam com medo e começam a achar que era um fantasma. E Jesus vai até eles e diz assim: olha, não temas, sou eu. A Bíblia diz que Pedro então fala assim: Senhor, se é o Senhor, faça que eu bater contigo também sobre as águas. E Jesus disse: então venha. E a Bíblia diz que Pedro sai do barco e começa a andar por cima do mar. Até que ele começa a olhar a tempestade, começa a olhar o tempo forte, e ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, Jesus o pega pela mão, o levanta e entra com ele dentro do barco. E a Bíblia diz que quando ele entra com Pedro dentro do barco, a tempestade se acalma. Você não vê Jesus repreendendo a tempestade? Você não vê Jesus repreendendo o mar? Você não vê Jesus repreendendo o vento forte? Não, você não vê isso, porque aquela tempestade era algo normal, era uma normalidade, não era nada sobrenatural, não era algo espiritual. Você não vê Jesus repreendendo a tempestade, você não vê. Diante disso, eu já quero dizer para você nessa noite que muitas vezes a gente acha que porque a gente é cristão, que porque a gente é crente, a gente não está suscetível a passar por dificuldades na vida. Não, porque agora eu sou servo do Senhor, porque agora eu sou cristão, eu não posso ficar doente, eu não posso passar por necessidade, eu não posso passar por dificuldade financeira. Irmãos, isso não existe. Se você está vivo, independente de você ser cristão ou não, você passa por enfermidade, porque é uma normalidade da vida. Você passa por dificuldade
Em Mateus, Jesus vai dizer que Ele faz o sol nascer sobre crentes e descrentes. Ele faz a chuva cair sobre crentes e descrentes também. Ei, o sol que nasce para o ímpio nasce para nós. A chuva que cai para o ímpio cai para nós também. Então, diaconisa, qual é a diferença do crente para o ímpio? É aquela que o Senhor falou em sua palavra. Outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Qual é? É que com Jesus a gente anda por cima dela. É que com Jesus a gente anda por cima do mar. E quando Jesus chama Pedro e diz: Pedro, venha também. A Bíblia não diz que a tempestade já tinha parado, não. Quando Jesus chama Pedro, a tempestade ainda estava acontecendo. Mas Jesus disse: vem, Pedro. É uma tempestade normal. Mas nessa tempestade eu te faço andar por cima dela. Isso não te impede. Lucas capítulo 8 vai falar sobre uma outra tempestade. A Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos e manda que eles entrem ao barco. E diz assim: passemos para a outra margem do lago. Jesus aqui dá uma ordem. E nesta primeira tempestade que nós falamos, foi Jesus também que mandou eles entrarem no barco e atravessarem o mar. Mas como é que Jesus manda os discípulos entrarem no barco e atravessar o lago, e no meio do lago se levanta uma grande tempestade? Como é que o Senhor manda Abraão sair da sua terra, sair do meio da sua parentela e para uma terra que ele iria lhe mostrar? Como é que o Senhor faz Abraão sair para fora da sua tenda, olhar para o céu e dizer assim: Abraão, assim como você não pode contar as estrelas do céu, assim também será a tua descendência. Como a areia que há na praia que não se pode contar, assim também será a tua descendência. E essa promessa o Senhor faz quando Abraão tinha 75 anos. A promessa se cumpre 100 anos, a promessa se cumpre 25 anos depois. Com 100 anos, Sara gera Isaac e a promessa do filho se cumpre na vida de Abraão. E como é que o Deus faz todo esse percurso com Abraão e chega para Abraão e diz: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, vai para o lugar que eu te mostrar, vai até o monte e oferece ele como sacrifício no meu altar. Mas espera aí, como é que Deus dá e depois manda matar? Como é que o profeta vai para aquela mulher e diz assim: mulher, dentro do período gestacional você vai gerar. E ela diz assim: meu Senhor, não minta para a tua serva. Sabe, irmãos, quando você quer muito uma coisa, você quer muito uma coisa, mas você nunca consegue. Quando parece que você vai conseguir, não acontece. E aí você já fica desesperançosa. E aí a pessoa fala assim para você: olha, vai acontecer. Ah, mulher, não me engana não. Não me ilude não. Aquela mulher estava assim. Meu Senhor, não minta para a tua serva. E Eliseu disse: sim, mulher, você vai gerar. E o menino gera. E quando o menino já está grande, ele está trabalhando com seu pai no campo, e ele sente uma dor de cabeça: ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai chama o servo e diz: pega esse menino, leva para a mãe que ele está passando mal. O menino chega em casa, a mãe pega o menino no colo, e a Bíblia diz que o menino morre no colo da mãe. Imagina isso aí, teu filho morrendo. Você que era estéril, não podia gerar, e o Senhor abre tua madre e você gera. E quando o menino já está com 6, 7, 8 anos de idade, ele sente uma dor de cabeça, chega em casa, e antes que você tenha tempo de levá-lo para o médico, ele morre nos seus braços. O menino não morre nem lá, o menino morre no braço da mãe. Porque eu acho que se morresse lá ia ter dor, mas talvez a dor fosse até menor do que morrer nos braços. Mas como é que Deus dá o filho e depois o menino morre?
Como é que Jesus manda ir para o meio do mar, e no meio do mar se levanta uma grande tempestade? A Bíblia diz que aquela mulher vai até Eliseu. E aí, filha, o que está acontecendo? Vai tudo bem. Geazi, o que está acontecendo? Vai tudo bem. O marido, o que está acontecendo? Vai tudo bem. E quando ela chega ao profeta, ela derrama sua alma. Senhor, porventura eu te pedi algum filho? Porque, irmãos, não é melhor não ter do que ter e depois perder? É ou não é? É. Já pensou? Jesus te dá uma casa maravilhosa de um dia e você entra, meu Deus, só que sempre para um barraco e no outro dia você perde. Não é melhor não ter do que ter e perder? Era isso que ele estava falando. Meu Senhor, porventura eu te pedi algum filho? Eu pedi ao Senhor. E Eliseu vai lá. E quando Eliseu vai lá, aquele menino ressuscita. Ela tinha um testemunho para contar. Qual era o testemunho? É que ela era estéril e o Senhor abriu a madre dela. Mas depois que o milagre acontece, ela não tem um, ela tem dois. Eu era estéril, o Senhor abriu a minha madre, mas ele não só abre madre, ele também ressuscita morto. Porque meu filho morreu, o profeta foi lá e ele ressuscitou. Aleluia! Abraão, quando vai para o monte, levanta um cutelo para matar Isaac. O Senhor fala: não, Abraão, não faça mais isso, porque agora eu sei que o teu coração pertence só a mim. E deixa eu te dizer aqui, você não vai ser filho, você não vai ser pai só de Isaac, não. Você será pai de numerosa multidão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, o Senhor me deu um filho que era Isaac, mas depois o Senhor me pediu de volta. E quando eu ia devolvê-lo, o Senhor não permitiu. E ele não me deu só Isaac, ele me deu uma multidão, ele me deu nação, ele me deu nações espirituais. Irmãos, aqui também Jesus manda: passemos para outra margem. Mas aqui Jesus vai com eles, entra no barco e vai com eles. Talvez porque Jesus já soubesse. Eu falo talvez porque a Bíblia não declara. Então é algo que eu imagino. Talvez Jesus já soubesse que pelo que ele iria fazer, iria se levantar uma potestade espiritual. Então ele não deixa os discípulos ir sozinhos, ele vai com os discípulos no barco. Porque Jesus mesmo disse certa vez que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então tem guerra, que às vezes tem guerra que você pega, que o negócio tem que ser mais estreito, o negócio tem que ser travado, tem que ser jejum, tem que ser oração. É guerra travada. E Jesus vai, mas ele vai dormindo no barco. Por que dormindo? Porque ele era homem. Eu acredito que ele estava muito cansado, porque, irmão, Jesus não parava. A Bíblia diz, ele mesmo diz: o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então ele não parava. Ele estava aqui hoje, amanhã ele já estava em outro lugar, e em outro lugar, e ele não parava. Dorme no barco. E a Bíblia diz que abateu-se uma grande tempestade com ventos fortes, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam risco de naufragar. Aqui eles corriam risco de morrer. Então os discípulos correram, acordaram Jesus: mestre, mestre, nós estamos a ponto de morrer. Por quê? Porque a água já estava entrando no barco. Mestre, nós estamos a ponto de morrer, o Senhor não se importa se nós morrermos? A Bíblia diz que naquele momento, então, Jesus se levanta e repreende. Diz assim: ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e se tornou em perfeita paz. Quando ele repreende. Aqui é uma tempestade espiritual. Aqui é uma tempestade que foi o maligno que levantou. Por quê? Porque queria impedir o que Jesus ia fazer lá na frente quando ele atravessasse o lago. O que era? Jesus, quando manda os discípulos entrarem no barco, o propósito de Jesus era chegar em Gadara, porque ele sabia que lá tinha um jovem possesso de demônios que precisava ser liberto. Então Satanás, para tentar frustrar o plano, acabar o projeto, impedir a salvação daquele jovem, levanta uma grande tempestade. Mas naquele momento Jesus vai lá e faz o quê? Repreende a tempestade. Aleluia.
Você precisa ter discernimento. Você precisa pedir ao Senhor discernimento para que você saiba discernir aquilo que é uma normalidade da vida e aquilo que é uma unção maligna, e aquilo que é uma ação maligna. Tem doenças que é uma normalidade da vida, mas tem doenças que é uma ação maligna. Tem problemas financeiros que é uma normalidade, mas há problemas financeiros que são uma ação maligna. Então você precisa buscar discernimento do Senhor. Geralmente é uma ação maligna quando o Senhor tem algo para fazer lá na frente. Geralmente é uma ação maligna quando você coloca um propósito no seu coração e você diz: eu vou fazer, eu vou ir, eu vou me levantar, eu vou. Então quando Satanás olha para você e observa que você está querendo fazer algo para o Senhor, você está se levantando para fazer algo, ele faz o quê? Envia a tempestade para te parar. E eu faço o quê? Quando é, irmãos, uma ação maligna, você entra para a guerra. Aleluia. Quando é uma ação maligna, você faz como Jesus fez. Jesus estava dormindo, mas quando ele vê uma ação maligna, a Bíblia diz, e ele se levantou. A primeira ação é se levantar. Satanás, você agiu até agora, mas a partir de agora você não age mais. E a segunda atitude qual é? Repreender. E a Bíblia diz que quando o Senhor repreendeu, houve paz. E Jesus então os chama a atenção e diz: onde está a vossa fé? Na primeira tempestade, Jesus também falou isso para Pedro quando Pedro afundou. Pedro, onde está a tua fé? Por que você duvidou? Ei, sendo normalidade da vida ou sendo uma ação maligna, o Senhor manda você usar a fé. Independente, não é porque às vezes é uma doença da carne, é uma doença normal, é uma pressão alta, é uma diabetes, não, é uma enxaqueca. O Senhor manda você usar fé. Aleluia! A Bíblia fala lá em Daniel 6,10 que Daniel estava orando ao Senhor, estava buscando do Senhor algumas respostas, mas a resposta não chegou, a resposta não chegava. Eu estou falando de Daniel que estava orando, buscando uma resposta do Senhor, mas a resposta não chegou. E mesmo não chegando, ele ficou na posição por 21 dias. Ele orou um dia e a resposta não chegou, orou 2, 3, 4, 5. Ele não saiu da posição, ele continuou. Quando fez 21 dias, Gabriel chegou. Aleluia. Mas não era para chegar depois de 21 dias. Não era. Ei, deixa eu te falar aqui. Não era para Gabriel chegar com uma resposta depois de 21 dias. Era para Gabriel chegar com a resposta no primeiro dia que Daniel orou. Porque no primeiro dia que Daniel orou, o Senhor mandou a resposta. Não foi isso que Gabriel disse para ele? Mensageiro, Gabriel, hoje mensageiro. Ele disse assim: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a buscar ao Senhor e do Senhor entendimento, as suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu. Gabriel estava vindo. Quando Gabriel estava vindo, o principado parou ele lá no céu. E às vezes a gente é tão carnal, a gente é tão terreno, né, que a gente só vê a gente está tão na terra, tão ligado na terra, que a gente só vê o que acontece aqui, ó, no nosso reino terreno. Eu estou orando e Deus não respondeu ainda. Eu estou orando e eu não vi mudança ainda. Eu estou orando e nada aconteceu ainda. Porque a gente está olhando só para o terreno e não está levantando os nossos olhos e olhando para o céu e guerreando com o Senhor. O Senhor, Miguel não guerreou sozinho. Enquanto Miguel estava guerreando lá, Daniel estava guerreando aqui. 21 dias em oração, clamando ao Senhor e buscando
Mas o príncipe da Pérsia prendeu Gabriel lá. O reino espiritual. A gente não enxerga o reino espiritual. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Quando Jesus atravessa aquele mar e chega em Gadara, aquele jovem vem furioso. Jesus, Filho do Deus vivo, por que você veio me atormentar antes do tempo? Se é alguém carnal, olha e diz assim: menino, aquele jovem está com uma raiva de Jesus. Menino, aquele jovem está com uma fúria de Jesus. Aí talvez alguém fosse até lá segurar o menino, né, achando, com medo de menino ir para cima de Jesus. Mas Jesus olha e enxerga que não era o jovem, era o demônio que estava usando o jovem. E muitas vezes acontece assim com a gente. A pessoa chega perto e não suporta aquela mulher. Oh, amada, não suporta por quê? Te roubou, te bateu. Qual é o problema pessoal que você tem com ela? Ou com ele? Levantou uma calúnia contra a sua vida? Não. Só que não gosto dela. O que é isso? E a gente acha que é a pessoa, mas não é a pessoa, é aquilo que está atrás da pessoa que não suporta você. Não aguenta nem chegar perto. A gente abraça, a pessoa parece que toma choque. O que é isso? É aquilo que está atrás dele e atrás dela. Já viu gente assim? Já viu gente assim? Por quê? Porque aquilo que está dentro dele, aquilo que está dentro dela, quando a luz chega e faz assim, ó, como aquele homem gadareno. O que é isso? Reino espiritual. Sabe aquela pessoa que tudo que você fala para ela, ela toma como afronta? Aquela pessoa que você não pode fazer nada, que ela toma como afronta, toma como... Aí você acha que a pessoa não é a pessoa, não, é aquilo que está por trás dela, no ouvido dela. Está te afrontando, ó, está te pensando, e já fica ali no ouvido da pessoa. Mas você, com seus olhos carnais, olha para ele e diz: é ele. O Senhor nessa noite manda você abrir os seus olhos e dizer: não é ele, não é ela, é aquilo que está por trás dela. Então começa a lutar não contra ele e não contra ela, começa a lutar contra aquilo que está por trás dela, porque enquanto você luta contra ele e contra ela, aquilo que está usando está lá atrás escondido. Tanta gente, irmãos, não suporto. Por quê? Eu só não gosto. Irmão, sabe como é que começa uma pessoa? Deixa eu falar com vocês aqui. A primeira coisa que começa uma pessoa, sabe como é? A primeira coisa, se você dá bem com ela. Se a pessoa tem uma boa relação com ela, se a pessoa consegue olhar nos olhos dela, eu digo essa aí então. Mas quando eu vejo uma pessoa que foge dela, irmão, quando eu vejo uma pessoa que foge dela, eu já sei que não é a pessoa. Eu já sei que tem algo por trás daquela pessoa. Eu meço assim, sempre medir assim. Se deu com ela, se conversou, se sentou, se foi natural, se olhou no olho no olho, sabe, conversou e sabe? Porque nós sabemos, irmãos, quando a pessoa conversa, mas esconde. Porque aqui não tem pastor cego, não é verdade? Mas vamos lá. E a Bíblia diz que Gabriel falou assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo. Porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Daniel, eu não pude lutar contra o rei da Pérsia. Então Miguel teve que descer para me ajudar. E a guerra durou quantos dias? 21. Mas olha, quando Gabriel chegou, Gabriel encontrou Daniel buscando ao Senhor. Porque Daniel orou até o Senhor responder. E vamos finalizar nessa noite com as tempestades que nós provocamos. Jonas. O Senhor manda Jonas ir para Nínive. Jonas decide ir para Tarso. Compra a passagem, entra no navio, vai para o porão e lá ele começa
dormir. Levanta-se então uma terrível tempestade. Os marinheiros ficam desesperados porque eles realmente iriam morrer. E Jonas estava no porão dormindo. Os marinheiros começam a clamar aos seus deuses e nada acontece. A tempestade não recua, o vento não acalma e o mar cada vez mais bravio. Até que eles vão lá no porão, acordam Jonas e dizem assim: você não está vendo, homem, o que está acontecendo? Nós vamos morrer. E Jonas, e eles começam a jogar as coisas fora do navio e nada. E eles, às vezes, irmãos, o ímpio tem mais sabedoria do que muito crente. E eles dizem assim: vamos tirar sorte, porque isso não é normal. Isto não é normal. Vamos tirar sorte para saber por causa de quem que essa tempestade aconteceu. Porque nesse navio só tem a gente. Então se levantou uma tempestade e eles sabiam que era uma obra dos deuses. Os marinheiros que não conheciam a Deus tiveram mais visão do que Jonas, que já era profeta, ó. Por quê? Porque a rebeldia a Deus rouba a nossa visão. A rebeldia a Deus nos deixa cegos. Por isso que você vê meio mundo, irmãos, de pessoas que estão afastadas, mas está dando lição em quem está dentro da igreja. Por isso que você vê muita pessoa que não é crente, é incrédula, não tem um compromisso com Jesus, mas está dando lição em quem está aqui todo dia. E como é que pode, Aconisa, se isso é treva? Não sei, me explica aqui como foi que eles souberam que aquela tempestade era uma obra dos deuses. E Jonas não. Explica isso aqui então. Quando o Senhor quer, o Senhor abre a boca, irmãos, do ímpio. Quando o Senhor quer, o Senhor abre a boca do incrédulo, daquele que não tem compromisso com o Senhor, Ele abre. Porque, ei, você precisa saber o que é que está acontecendo com você. Então Ele usa quem Ele quer. O anjo fala com o Senhor já havia falado com Balaão. Balaão, contra este povo não há feitiçaria. Balaão ouviu? Não. O Senhor não falou uma, o Senhor não falou duas e não falou três. Sabe quando é que o Senhor usa mula? Quando o profeta está em rebeldia. Sabe quando é que o Senhor usa mula? Quando o profeta não está na posição que Ele chamou. Ele vai lá e pega uma mula para usar. Se o Senhor tem usado mula para falar com você, tenha certeza absoluta que com você Ele já falou. E por você não querer ouvir e não obedecer, Ele usou a mula. Lançam a sorte e a sorte cai sobre Jonas. Sim, meu filho, declara agora quem é você, de onde você veio e o que é que você está fazendo aqui. Sou profeta, servo do Senhor, sou lá, falou a cidade dele. O Senhor me mandou ir para Nínive, mas eu disse que não ia. Comprei a passagem, estou indo para Tarsis. A Bíblia diz que os marinheiros ficam lá. A Bíblia diz, eles ficaram atemorizados e repreenderam a Jonas. Como é que você teve coragem de fazer isso? Como é que você teve coragem de fugir do seu Deus? Eles já haviam ouvido falar sobre o Deus que abriu o mar vermelho. Eles não seguiam e não serviam, mas eles já haviam ouvido falar sobre o Deus que enviou as pragas lá no Egito. Irmãos, a Bíblia não declara, mas eles conheciam o Deus de Jonas. Você vê pela reação que eles tiveram. E a Bíblia diz que eles disseram assim: e o que é que nós vamos fazer contigo? Aí agora o Senhor abre a visão de Jonas e ele entende. E ele diz assim: me lancem no mar, porque quando vocês me lançarem no mar, o mar irá se acalmar e essa tempestade irá se acalmar. Porque crente rebelde, o Senhor não faz andar sobre as águas. Crente rebelde, o Senhor não se levanta para repreender a tempestade. Não, crente rebelde, o Senhor joga no mar. Crente desobediente, quando a gente mesmo procura a tempestade, a gente.
o relacionamento que não é de Deus, a aliança que não é de Deus. Acabe e Josafá, o Senhor me trouxe agora. Josafá faz aliança com Acabe, todo mundo sabe quem era Acabe. O Senhor disse: vou lançar Josafá no mar. Acabe arma um laço. Irmãos, ó, a guerra era de Acabe. Acabe era rei. Acabe era rei. Então quando se ia para a guerra, eles queriam matar quem? O rei. Porque se mata o rei, o exército dispersa. Acabou o exército, não tem mais força, não tem mais luta, porque matou o rei. Aí Acabe diz assim: Josafá, se veste com as minhas roupas de rei. Irmão, Josafá de couraça, de capacete, ninguém lá ia saber que Josafá não era o rei? Irmão, ó que laço do Satanás. Mas quando a gente está cego, a gente não vê. A gente não vê. Naquele momento os olhos de Jonas foram abertos. Ele disse: pode me lançar, é por minha causa. Os homens, eles temiam a Deus e não queriam. Eles tentaram, lançaram umas coisas no mar e tentou tirar o peso do navio, e tentou abrir vela, fechar vela, mas não teve como. E eles jogaram Jonas no mar. E a Bíblia diz que quando eles jogaram Jonas no mar, um grande peixe engoliu a Jonas. Deduzimos que tenha sido uma baleia, que é um animal muito grande. E a Bíblia diz que Jonas esteve no ventre daquela baleia durante 3 dias e 3 noites. E quando a gente lê essa história, né? Às vezes a gente acha até engraçado, né, irmãos? Que o homem no mar, uma baleia vem, engole aquele homem. E a gente fala: gente, já pensou? Eu tá no mar e o Senhor mandar uma baleia para salvar a minha vida. Menino, que coisa maravilhosa. Porque não foi tu que ficou dentro da barriga da baleia por 3 dias e 3 noites. Jonas, irmão, quando Jonas vai para o ventre da baleia, olha o que ele diz. E disse: em meu desespero eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte. Ele não diz assim: do ventre de um grande peixe. Não, ele diz: do ventre da morte eu gritei ao Senhor. Gritei por socorro, e Ele ouviu o meu clamor. Imagina, irmãos, imagina uma barriga de uma baleia. Imagina a tua, que já não é lá aquela coisa bonita. Imagina agora a barriga de uma baleia. E Jonas ficou lá, orou, buscou, clamou, se arrependeu. E quando ele se arrependeu, a Bíblia diz que o Senhor fez a baleia vomitar a Jonas em Nínive. A baleia vomitou Jonas. Oh, que maravilha, né? Irmão, como é um vômito? Como é um vômito? Como é o teu vômito? Imagine agora o vômito de uma baleia. Imagina o vômito de uma baleia. Imagina a quantidade do vômito de uma baleia. Imagina o fedor de um vômito de uma baleia. Imagina o vômito de uma baleia, pois a baleia vomitou. Não foi só Jonas, não, ela vomitou tudo que estava no estômago dela. Em Nínive. A gente acha a história de Jonas bonita, mas a história de Jonas não é bonita. Não é não. E a baleia vomitou ele em Nínive, e ele foi fazer aquilo que o Senhor mandou. Na primeira tempestade os discípulos atravessam, na segunda os discípulos chegam em Gadara, e na terceira Jonas chega em Nínive. E o que essas 3 tempestades têm em comum, diaconisa? É que independente de ser tempestades da vida, é que independente de ser tempestades, irmãos, espirituais, é que independente de ser tempestades que nós mesmos atraímos para as nossas vidas, em todas elas Deus está. Na primeira o Senhor manda usar fé, na segunda o Senhor repreende a tempestade, e na terceira o Senhor trata de Jonas dentro do ventre da baleia, mas Jonas chega lá. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Não adianta o percurso, não adianta.